Olá pessoal, então eu sou o professor Carlos, tá? Devido à paralisação aí da quarentena, estou gravando então essa videoaula referente ao conteúdo de arranjo simples que eu já mandei no material de apoio para vocês lá no Unimestre. Porém, pessoal, devido às muitas perguntas referindo-se a esse conteúdo, vou dar uma explicação aqui referente a cada um dos temas que eu mandei lá, inicialmente com o tema de arranjo simples. Então, olha só, pessoal, primeiramente, o que é um arranjo simples? Arranjo simples nada mais é do que um agrupamento de elementos diferenciado cada grupo pela ordem de seus elementos. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho uma sequência aí de 4 algarismos. Número 3, 2, 1 e 5. E com esses 4 algarismos eu quero montar grupos com 2 elementos. Por exemplo, vou montar o grupo aqui 3 e 2. Então, o grupo 3 e 2 gerou aqui o número 32. Se por acaso, pessoal, eu inverto a ordem de escolha desses elementos, escolho o número 2 antes e depois o número 3. Observe que com a escolha desses algarismos, o número montado é diferente. Então, observe, escolhi o número 3 e escolhi o número 2. Criei aqui o número 32. Escolhi os algarismos 2 e 3, fiquei com o número 23. Então, observe que a ordem importa. Bem interessante, pessoal, que você observe um exemplo prático de acontecimento do arranjo. Por exemplo, existem 10 nadadores. Quando a competição começa, só vai ser formado o pódio com os 3 primeiros. Então, observe que, se eu chegar em primeiro lugar, eu ganho medalha. Se eu chegar em 10º lugar, eu não ganho medalha. Então, observe que a ordem de chegada desses nadadores importa. Se você chegar entre os 3 primeiros, ganha medalha. A partir do 3º, você não ganha medalha. Então, o arranjo nada mais é do que um agrupamento. E esse agrupamento se diferencia pela ordem de escolha dos elementos. E como que a gente determina, pessoal, a quantidade de grupos distintos que a gente vai formar? É através dessa equação. Essa equação aqui nos diz quantos grupos distintos eu posso formar. Esses grupos, pessoal, eles têm N elementos tomados PAP. Ou eu tenho N elementos agrupados PAP. Então, olha só um exemplo aqui da resolução de um arranjo simples. Então, eu tenho um arranjo de N elementos agrupados PAP ou tomados PAP. Então, observe que temos que o arranjo nada mais é do que a quantidade de elementos agrupados PAP. Isso é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Substituindo aqui os nossos valores. Observe que o N é 10 e o P é 3. Então, temos o arranjo de 10 agrupados 3 em 3. N fatorial, nosso N é 10 fatorial sobre N menos P. N é 10 menos P, que é 3 fatorial. Então, nosso arranjo de 10 agrupados de 3 em 3 será 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Sempre, pessoal, desenvolva aqui, resolva o denominador primeiro, porque quando eu faço 10 menos 3, 7 fatorial. E quando eu desenvolvo o numerador, eu paro aqui no 7 fatorial para poder simplificar. Observe, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Então, observe, elementos iguais no numerador e no denominador simplificam. Então, o arranjo de 10 tomados 3 a 3 será. Lembrando que a multiplicação é comutativa, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Então, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. Então, olha só. O arranjo de 10 tomados 3 a 3 será 720 grupos distintos que eu posso formar. Outro exemplo aqui, pessoal, que a gente tem, o arranjo de 6 tomados 2 a 2. Então, eu tenho que o arranjo de N agrupados PAP será N fatorial sobre N menos P
fatorial. Então, o arranjo de n. Quem é o n? 6. Agrupados 2 em 2. Quem é o n? 6 fatorial. Sobre n, que é 6, menos 2 fatorial. Então, o arranjo de 6 agrupados 2 a 2 será: primeiro eu resolvo o denominador, 6 menos 2 é 4 fatorial, e desenvolvo o numerador, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Elementos iguais no numerador e no denominador, simplifico. Então, o arranjo de 6, agrupados 2 a 2, ou tomados 2 a 2, será 6 vezes 5 é 30. Então, observe, pessoal, aqui, certo? Com bastante calma, tá? Observe que é multiplicação e divisão, simplificação de fatoriais que a gente estudou anteriormente, tá? Então tá aí, letra A e letra B. Pessoal, outra coisa bem importante que eu quero que vocês observem nessa equação é o seguinte, que N é a quantidade de elementos do grupo, P é de quantos em quantos eu quero fazer o agrupamento. Esse N e esse P, eles pertencem ao conjunto dos números naturais, que é a quantidade de elementos. Então, o N e o P pertencem ao conjunto dos números naturais. Outra coisa, pessoal, que você pode observar é o seguinte, que P, que é a parte, é menor ou igual a N, certo? Que P é igual, menor ou igual a N. Isso significa que a parte nunca será maior que o todo. Isso é uma lógica. Como que eu vou criar? Por exemplo, eu tenho 10 elementos e vou criar um grupo com 20. Não, isso não é verdadeiro. Então, observe que a parte é menor ou igual ao todo. Pessoal, outra coisa que eu quero que vocês observem aqui agora, que é uma parte muito importante dos arranjos, que é a parte que envolve um macete na resolução. Como assim, professor? Observe que na letra A e na letra B, eu apliquei aqui a equação do arranjo. Mas se você não lembrar a equação, existe um macete que nos permite efetuar a resolução. Então, preste bastante atenção nesse macete. Então, eu vou fazer o mesmo exemplo da letra A ali, que eu tenho um arranjo de 10 agrupados 3 em 3. Pessoal, utilizando o macete, você vai ter o seguinte, que a parte é a quantidade de vezes que você desenvolve o todo. Desenvolve no modo fatorial, ou seja, vou desenvolver aqui o 10 3 vezes. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Então, o arranjo de 10 agrupados 3 em 3 será 8 vezes 9, ou 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. Então, observe que pelo macete ou pela equação, o resultado é exatamente o mesmo. Pelo macete e pela equação, o resultado é exatamente o mesmo. Olha só ali na letra B como funciona também. Então, na letra B, nós temos o arranjo de 6 agrupados 2 a 2. Então, observe, pessoal, que a parte é a quantidade de vezes que você desenvolve o todo. Então, aqui eu vou desenvolver o 6 duas vezes. Então, 6 vezes o 5. Então, o arranjo de 6, tomados 2 a 2, será 6 vezes 5 é 30. Então, observe também, pessoal, que pelo macete e pela equação, o resultado é o mesmo. Então, o objetivo aqui, pessoal, é que você observe a regra aqui do macete. Vou fazer aqui mais um exemplinho para você ver. Letra C. Arranjo de 5 tomados 3 a 3. Então, olha só, a parte aqui é 3, o todo é 5. Então, vou desenvolver aqui o 5 3 vezes. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Então, o arranjo de 5 tomados 3 a 3 será 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 é 60. Lembrando que a multiplicação é comutativa, não importa a ordem, o resultado é o mesmo.
Então observe, pessoal, que pelo macete você não precisa lembrar da equação. Então olha só, a parte é a quantidade de vezes que você desenvolve o todo. Então eu vou desenvolver o todo aqui 3 vezes. Então 10, 9, 8. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Efetuando o produto, 720. Exatamente igual usando a equação. Pessoal, agora quero que você dê uma observada ali num outro contexto, que é o contexto aqui da combinação simples. E aí que gera, pessoal, a grande dificuldade dos alunos. Quando que você usa arranjo e quando que você usa combinação? Primeiro, pessoal, quero que você observe aqui o que é uma combinação. Combinação nada mais é do que subconjunto de um conjunto maior. Ou seja, eu tenho lá um conjunto com 10 elementos e eu quero efetuar subconjuntos com 2 elementos. Então eu vou determinar quantos subconjuntos distintos eu consigo montar dentro desse grupo com 10 elementos. Uma observação bem interessante, uma aplicação disso é o seguinte: em uma sala de aula existem 10 alunos. Desses 10 alunos, 2 serão escolhidos para exercer o cargo de, por exemplo, de líder da sala. Então, 2 desses alunos serão líderes da sala. Observe que não importa qual desses alunos eu escolha, não vai importar. Porque eu tenho na sala 10 alunos e quero 2 para ser líder. Se eu escolher Joãozinho e Maria, certo? Ou escolher João e José, não importa, desde que eu tenha esses 2 representantes de turma. Então a ordem de escolha da combinação não importa. Já é diferente do arranjo. O arranjo, pessoal, a ordem de representação importa. Como eu disse, 10 nadadores, os 3 primeiros ganham medalhas, então a ordem de chegada importa. Em uma sala com 10 alunos, eu tenho 2 representantes de turma, não importa qual dos alunos eu escolha. Essa é a diferença entre combinação e arranjo. Então a combinação nada mais é do que um subconjunto de um conjunto maior. Então olha só, para a gente determinar aqui, pessoal, a quantidade de subconjuntos, eu aplico essa equação. Observe que essa equação é bem similar à do arranjo, mas a quantidade de elementos que tem na combinação será menor do que os agrupamentos que você cria no arranjo. Por quê? Se eu escolher José e Maria, e escolher Maria e José, é o mesmo, são os mesmos alunos, então cai uma possibilidade. Então, olha só, no arranjo não. Se eu escolher, por exemplo, 2 e 3 e 2, são 2 grupos distintos. Na combinação, não. Se você pegar os alunos, trocar a ordem, serão os mesmos alunos. Então, olha só, no arranjo a ordem importa e na combinação a ordem não importa. Quando eu for aplicar essa equação do arranjo, pessoal, para a gente determinar a quantidade de subconjuntos que eu vou montar, vou aplicar essa equação. Essa equação também é importante que você observe que N e P pertencem ao conjunto dos números naturais. E, novamente, a quantidade da parte é menor ou igual à quantidade do todo. E aqui 2 exemplos simples de combinação para a gente dar uma observada como que eu vou substituir na expressão. Então, nós temos ali o seguinte, a combinação, na letra A, eu quero determinar quantos subconjuntos eu poderei montar com 10 elementos, agrupados 3 em 3. Então, é isso que eu quero determinar. Então, combinação de N, tomados P a P, será N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Essa é a equação para determinar a quantidade de subconjunto do conjunto total. Então, a combinação de 10, tomados 3 a 3, será N fatorial, N é 10, então 10 fatorial, sobre N fatorial, N é 3 fatorial.
que multiplica n, que é 10, menos p, que é 3, fatorial. Então, a combinação de 10, agrupados 3 a 3, será... Vou desenvolver aqui o denominador. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 10 menos 3, 7 fatorial. Desenvolvo agora o numerador. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei aqui no 7 fatorial porque eu tenho elementos iguais no numerador e no denominador, posso simplificar. Então, a combinação de 10, agrupados 3 a 3, será... Observe, pessoal, que aqui eu posso dividir aqui o 10 por 2, que dá 5. Posso dividir o 9 aqui por 3, que dá 3. E aí, enfim, efetuar o produto. Lembrando que a multiplicação é comutativa, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é 120. Então, a combinação de 10, tomados 3 a 3, é 120. Então, observe que a quantidade de combinações é menor do que a quantidade de arranjos. E observe que a quantidade de elementos do arranjo, o todo e a parte, são exatamente iguais ao da combinação. Então, observe que você tem muito menos combinação do que arranjo. Então, olha só, pessoal, outro exemplo que a gente tem ali, na letra B, temos o seguinte. Combinação de 8 tomados 4 a 4. Então, observe que para determinar essa combinação, nós temos combinação de n agrupados PAP ou tomados PAP será n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, a combinação de 8 agrupados 4 a 4 será n, que é 8, fatorial, sobre p, que é 4, fatorial, que multiplica n, que é 8, menos p, que é 4, fatorial. Então, a combinação de 8 tomados 4 a 4 será 8 fatorial, deixo descansando, 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí, olha só, que multiplica 8 menos 4, 4 fatorial. Aí, desenvolvo 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Elementos iguais no numerador e no denominador, simplifico. Então, olha só, combinação de 8 tomados 4 a 4 será igual. 4 vezes 2 é 8, simplifico com 8. 6 dividido por 3 é 2. Então, quem que sobrou? 7, que multiplica 2, que multiplica 5. Então, a combinação de 8 tomados 4 a 4 será 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7 é 70. Então, 70 subconjuntos. Então, dá uma boa olhadinha aí, tá, pessoal? Observe a simplificação. Sempre tente simplificar o máximo possível, tá? Para ficar mais simples lá no final. Aí, pessoal, você deve estar se perguntando o seguinte: no arranjo existe um macete, e na combinação, professor, também existe? Também existe. Então, observe, pessoal, o macete aqui agora da combinação. Vou utilizar os mesmos exemplos da letra A e da letra B. Então, olha só, na letra A nós temos a combinação de 10 tomados 3 a 3, é isso que eu quero determinar. Então, nessa combinação de 10 tomados 3 a 3, será o seguinte o método do macete. Então, olha só, começa igual no arranjo. A quantidade
da parte a quantidade de vezes que você desenvolve o todo. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Tudo isso aqui sobre o desenvolvimento da parte. Vou desenvolver a parte. 3 vezes 2 vezes 1. Então, a combinação de 10 tomados 3 a 3 será, simplifica o que dá para simplificar. 9 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2 é 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10 é 120. Então, observe, pessoal, que o agrupamento de 10 tomados 3 a 3 é 120. Exatamente igual ao que você usou utilizando a equação. Então, observe que pelo macete é exatamente igual você utilizar a equação. Mas pelo macete você não precisa lembrar da equação. Então, olha só nessa letra B. A letra B nós temos combinação de 8 tomados 4 a 4. Desenvolvo o todo 4 vezes, então vai ficar 8, 7, 6 e 5, tudo isso aqui sobre 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, desenvolvo o todo 4 vezes e desenvolvo aqui a parte no denominador. Então, combinação de 8 tomados 4 a 4 será igual. Simplifico o que dá para simplificar. 8 posso simplificar por 4 e 2, porque 4 vezes 2 é 8, simplifico com 8. 6 eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2. Aqui, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. Então, combinação de 8 tomados 4 a 4 é 70. Então, observe que pelo macete e pela equação, o resultado é exatamente o mesmo. Então, olha só. Exatamente o mesmo. Pessoal, então, observe o seguinte. Arranjo versus combinação. Quando que eu uso um e quando eu uso o outro? No arranjo, a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. Quando que eu vou decorar que importa e não importa? No arranjo, pessoal, a ordem importa? Importa. Então, arranjo, a ordem importa. Como você manda lá no WhatsApp, eles te mandam uma mensagem e você diz arranjo. E a mesma coisa no arranjo. Quando você dizer arranjo, quer dizer que a ordem importa. Então, olha só, pessoal, forçando aqui um pouquinho mais no macete, mais 2 exemplos aqui de arranjo. Arranjo de 7 tomados 2 a 2. Então, olha só, macete. Vou desenvolver o 7 duas vezes. Vai ficar 7 vezes 6. Então, o arranjo de 7 tomados 2 a 2, 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, 42. Outro exemplinho. Arranjo de 6 tomados 4 a 4. Vou desenvolver o 6 4 vezes. 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, o arranjo de 6 tomados 4 a 4 será. Multiplicação é comutativa, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Então, olha só. 6 vezes 4, 24. E 3 vezes 2 é 6. Então, o arranjo de 6 tomados 4 a 4 será. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2,
14. Então, 144. Olha só o macete da combinação. Combinação de 7 agrupados 3 a 3. Desenvolvo 7 3 vezes, 7 vezes 6 vezes 5. Sobre o desenvolvimento da parte 3, 2 e 1. Combinação de 7 tomados 3 a 3 será, simplifico, 3 vezes 2, 6, simplifico com o 6. 7 vezes 5, 35, dividido por 1 é 35. Então, tá aí. Outro exemplo, letra B. Combinação de 20 tomados 2 a 2. Vou desenvolver aqui o 20 duas vezes, vai ficar 20 vezes 19. Tudo isso sobre o desenvolvimento da parte, que é 2 vezes 1. Combinação de 20 tomados 2 a 2 será, simplifico, metade de 20 é 10, e 10 vezes 19, 190. Então, essa é a combinação de 20 tomados 2 a 2. Então, observe, pessoal, que pelo macete é bem mais rápido, tá? Mais fácil. Dá uma boa observadinha aí. Aí agora, pessoal, quero que vocês peguem o livro de vocês lá, o livro de matemática do 2º ano, o livro 1A, lá no capítulo 3, mais especificamente na página 62. Aí eu vou resolver alguns exercícios aí para você observar. Pessoal, então lá na página 62, quero que vocês derem uma olhada lá na questão número 1. Página 62, questão número 1. Então, olha só, pessoal. Lá na questão número 1 nós temos o seguinte. Um mercado de apostas em que circula muito dinheiro é o hipódromo, lugar onde ocorrem as famosas corridas de cavalo. Nesses ambientes, existem vários tipos de apostas distintos. Entre eles, existem apostas que vão desde a escolha de um possível cavalo vencedor até a sequência dos primeiros classificados na corrida. Vejamos alguns exemplos de apostas possíveis. Então, o vencedor, o apostador, só ganha se escolher o cavalo vencedor. Na exata modalidade em que o apostador ganha, se escolher 2 primeiros cavalos e acertar a ordem que vão chegar. A terceira modalidade que ele pode ganhar é na trifeta, modalidade em que o apostador ganha se escolher os 3 primeiros cavalos e acertar a ordem de chegada. Em uma corrida entre 7 cavalos, determine quantas apostas distintas um jogador pode fazer se ele participar da modalidade vencedor, exata e trifeta. Então, olha só, pessoal, na letra A, eu posso observar o seguinte. Observe, pessoal, que essa pessoa ela só vai ganhar nessa aposta se a ordem de escolha dos cavalos for a correta, ou seja, a ordem de chegada dos cavalos importa. Então, observe, se a ordem importa, arranjo. Então, é um arranjo. Lembrando que o arranjo, pessoal, será arranjo de N, tomados P a P, será N fatorial sobre N menos P fatorial. Porém, eu ensinei a forma do macete para você efetuar esse cálculo. Então, olha só, na letra A, eu quero saber qual é a possibilidade de ele ser o vencedor. Então, observe que você tem um arranjo, a quantidade total de cavalos nesse hipódromo é 7. Para ser o vencedor, só existe um vencedor. Então, olha só, 7 agrupados 1 a 1, ou 7 tomados 1 a 1. Então, vai ficar assim, N fatorial, nosso N é 7 fatorial, sobre N que é 7, menos P que é 1 fatorial. Então, o arranjo de 7 tomados 1 a 1 será
Resolvo o denominador, que daí é mais fácil de simplificar. 7 menos 1, 6 fatorial. Aí desenvolvo 7 fatorial, que é 7 vezes 6 fatorial. Então, o arranjo de 7 tomados 1 a 1 será igual. Observe que elementos iguais no numerador e no denominador simplificam. Então, ele vai ter 7 possibilidades de escolha. Se você tem 7 cavalos, você pode escolher o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 ou o número 7 para ser o vencedor. Então, você tem 7 possibilidades nesse caso. Observe, pessoal, ali na letra B. Na letra B, a modalidade que a gente tem ali é a modalidade de exata. A modalidade de exata, pessoal, eu tenho 2 possibilidades de ganhar o prêmio. Então, observe que o arranjo que eu tenho na letra B é um arranjo de 7 cavalos tomados 2 a 2. Aplicando aqui o macete, aqui eu apliquei a equação, agora vou aplicar o macete. Do arranjo, a parte é a quantidade de vezes que você desenvolve o todo. Então, vou desenvolver o 7 2 vezes, vai ficar 7 vezes 6. Então, o arranjo de 7 tomados 2 a 2 será 2 vezes 7, 42, 7 vezes 2 também é 42. Então, temos 42 possibilidades. Na terceira lá, pessoal, é a trifeta na letra C. A trifeta, pessoal, você tem 3 escolhas. Então, você pode escolher ali 3 cavalos. Então, eu tenho que o arranjo de 7 tomados 3 a 3 será igual. Aplicando aqui o macete, eu vou desenvolver o 7 3 vezes. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Então, o arranjo de 7 agrupados 3 a 3 ou tomados 3 a 3 será 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, temos aqui 210 possibilidades. Então, dá uma boa observada aí, pessoal, na número 1, tá? Então, observe que a ordem dos elementos importa. Se a ordem dos elementos importa, é característica de arranjo, certo? Então, dá uma boa olhadinha aí. Continuando, então, pessoal, lá na página 62, quero que você dê uma olhada ali na questão número 3. Questão número 3 da página 62. Então, olha só, nessa questão número 3, eu tenho 2 conjuntos. O conjunto A, que é o conjunto dos elementos 1, 2 e 3. E eu tenho ali também um conjunto B. Esse conjunto B ele tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, observe o seguinte, o que está pedindo nessa questão? Sejam os conjuntos A, 1, 2 e 3 como seus elementos, e B, 0, 1, 2, 3 e 4 como seus elementos, o total de funções injetoras de A para B é... Então, observe, pessoal, aqui, que eu quero determinar o total de funções injetoras. Então, a primeira coisa, pessoal, é lembrar o que é uma função injetora. Então, aqui, temos o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Temos o conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esses são os elementos do conjunto B. Então, observe que o conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 5 elementos. Como que eu caracterizo uma função injetora? Lá no primeiro ano, primeiro caso, você estuda o que é uma função. Para ser função, todos os elementos do conjunto A tem que ter pelo menos um representante no conjunto B. Para a função ser injetora, cada elemento da imagem tem que ter um único elemento no
domínio. Ou seja, imagem tem que ter um elemento no domínio. Então, aqui eu tenho a imagem, um elemento no domínio. Imagem, um elemento no domínio. Então, observe, pessoal, que existem várias possibilidades disso acontecer. Posso pegar aqui um 4, sendo a representação da imagem 4, domínio 3. Então, observe que eu posso pegar aqui o elemento da imagem 3 e ser representado aí com o elemento 2 do domínio. Então, observe que existem várias possibilidades e eu quero determinar quanto é o total de funções injetoras. Então, observe, pessoal, a ordem de escolha que importa. Se importa é um arranjo. Arranjo de quem? Estou dizendo que a função injetora depende da imagem partindo para o domínio. Então, quantos elementos eu tenho na imagem? 5. Quantos elementos eu tenho no domínio? 3. Então, aqui temos um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Substituindo, então, na equação, ou utilizando o macete, temos. Utilizando o macete, vou desenvolver o 5 3 vezes. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Então, o arranjo de 5 tomados 3 a 3 será 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 é 60. Então, um total aí de 60 funções. Então, a alternativa correta lá é a alternativa C. Então, essa é a letra C. Então, observe aí, pessoal, dá uma boa olhada, tá? Lembrando, então, da função injetora. Cada elemento da imagem tem que ter um elemento no domínio, tá? Olhe com bastante atenção, tá? Não é uma questão difícil, mas a interpretação de injetor é importante. Então, dá uma boa olhadinha aí. Aí, pessoal, aqui eu quero que se dê uma olhada lá, então, lá na questão número 11 da página 64. Então, página 64, questão número 11. Nessa questão número 11, nós temos o seguinte. Considere 9 pontos distintos, A, B, C, D, E, F, G, H e I, dispostos em uma circunferência. Então, ali você tem o desenho da circunferência e ali na letra A eu quero determinar o seguinte. Quantas retas distintas podem ser traçadas passando por dois desses pontos? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente tem lá, a gente tem uma circunferência. E essa circunferência, ela tem 9 pontos. Então, eu vou desenhar aqui um esboço de uma circunferência. Então, essa circunferência aqui, ela tem 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E ali na letra A, eu quero saber quantas retas distintas eu posso traçar. Lembrando, pessoal, que retas eu preciso de quantos pontos? 2 pontos para formar uma reta. Então, aqui eu posso formar uma, aqui eu posso formar outra, aqui eu posso formar outra reta, aqui outra, aqui, e assim sucessivamente. Então, observe o seguinte, a ordem de escolha desses pontos importa? Não, não importa. Quando a ordem não importa, é uma combinação. Então, aqui nessa letra A, nós temos uma combinação. Combinação de quem? De 9 pontos agrupados 2 a 2, porque uma reta precisa de 2 pontos. Então, olha só, combinação será o seguinte. Vou aplicar aqui, então, o macete. O macete para calcular será combinação de 9 agrupados 2 a 2 será. Desenvolvo 9 duas vezes, vai ficar 9 vezes 8 sobre o desenvolvimento da parte 2 vezes 1. Então, combinação de 9 tomados 2 a 2 será, simplifico, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 9, ou 9 vezes 4 é 36. Então, eu consigo criar aqui 36 retas distintas.
Já na questão letra B, pede para a gente determinar a quantidade de triângulos distintos que podem ser construídos com vértices nesses pontos. Então, olha só, na letra B nós temos que construir triângulos. Então, triângulos eu preciso de 3 vértices. Então, olha só, temos aqui um triângulo. Aqui temos outro triângulo. E assim sucessivamente. Observe, pessoal, que novamente não importa a ordem que você escolha esses pontos, você sempre vai representar um triângulo desde que você escolha 3 pontos. Então, aqui nós temos uma combinação de 9 tomadas 3 a 3. Então, desenvolvo 9 3 vezes. 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, combinação de 9 agrupadas 3 a 3 será. Simplifico aqui o 9 com o 3. 9 dividido por 3 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Então, ficou 3 vezes 4, 12. 12 vezes o 7. 12 vezes 7, 84. Então, temos 84 triângulos diferentes. Já ali na letra C, eu quero determinar quadriláteros. Quadriláteros têm 4 lados, então o processo é o mesmo. Então, na letra C, nós queremos quadriláteros. Então, eu tenho 9 agrupados 4 a 4. Então, observe que vou desenvolver o 9 4 vezes. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Sobre o desenvolvimento do 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, temos que a combinação de 9 tomados 4 a 4 será 4 vezes 2 é 8, simplifico com 8. 6 dividido por 3 é 2. Então, 9 vezes o 7, 63 vezes o 2. Então, a combinação de 9 tomadas 4 a 4 será o dobro de 63, 126. Então, 126 quadriláteros. Então, dá uma boa olhadinha aí. Ali na letra D, quantos quadriláteros convexos distintos podem ser construídos com vértices nesses pontos, sendo um deles o ponto A? Então, observe, pessoal, que lá na circunferência de vocês, esse ponto aqui central é o ponto A. Então, observe que nessa questão letra D, eu tenho um ponto fixo. Esse ponto fixo vai permanecer como sendo um ponto que você não vai variar. Então, sempre ele vai partir esse quadrilátero aqui do ponto A. Então, olha só, aqui é um quadrilátero, aqui posso montar outro quadrilátero e assim sucessivamente. Então, o ponto A sempre vai pertencer a esse quadrilátero. Então, A é um ponto fixo. Então, aqui nós temos uma combinação de. Se A é fixo, então um deles já não pode ser usado. Então, eu terei 8 pontos variando. Um quadrilátero tem 4 lados. Como um é fixo, só tenho 3. Então, olha só, combinação de 8 tomados 3 a 3. Então, eu vou desenvolver aqui o 8 3 vezes. 8 vezes 7 vezes 6. Sobre 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 8 tomados 3 a 3 será 3 vezes 2 é 6, simplifico com o 6. 8 vezes 7, 56. Então, 56 quadriláteros com ponto fixo no A. Aí, pessoal, ali para fechar, questão letra E. Então, a letra E nós temos o seguinte. Quantos quadriláteros convexos distintos podem ser construídos com vértices nesses pontos, sendo 2 deles representados por vogais
e os outros dois por consoantes. Então, observe o seguinte nessa letra E. Quem são as vogais da circunferência? As vogais é a letra A letra E e a letra I, que estão representadas nessa circunferência. Quem são as consoantes? As consoantes são B, C, D, F, G e H. Então, observe, pessoal, que nós temos 3 vogais e 6 consoantes. Então, observe, quantos desses quadriláteros eu posso montar somente usando as vogais? Então, observe que eu tenho uma combinação de quem? Já que eu tenho 2 pontos nas vogais, eu tenho 3 vogais, que é o total. 2 pontos estão na vogal, então, agrupados 2 a 2. Então, combinação de 3 tomados 2 a 2 será, vou desenvolver o 3 duas vezes, vai ficar 3 vezes 2, sobre 2 vezes 1. Combinação de 3 tomados 2 a 2 será, simplifico 2 com 2, 3 dividido por 1 é 3. Então, nas vogais são 3 possibilidades. Usando as consoantes agora. Combinação de, quantas são as consoantes? 6, quero agrupar 2 a 2, que está dizendo que eu quero agrupar de 2 a 2. Então, desenvolver o 6 aqui duas vezes. Então, 6 vezes o 5. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, combinação de 6 tomados 2 a 2 será, simplifico o 6 com o 2, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 5 é 15, dividido por 1 é 15. Então, olha só, pessoal. Utilizando aqui, então, as vogais, temos 3 possibilidades. Utilizando as consoantes, temos 15 possibilidades. Como é quadrilátero, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta, que é 2, certo? Quadrilátero tem 4 lados. Então, eu chego aqui e multiplico as possibilidades. 3 vezes 15 é 45 possibilidades totais disso acontecer, utilizando as vogais e utilizando as consoantes. Então, pessoal, dá uma boa observada nesse contexto de arranjo, que a ordem importa, dá uma boa observada nessa parte de combinação, que a ordem não importa. Observe bem aí os 2 macetes, tá? Que você não precisa lembrar da equação, tá? Então, se você não lembrar da equação, lembrar o macete, você consegue resolver as questões. Então, me despeço de vocês, tá? Essa foi a minha primeira aula, combinação e arranjo, ou arranjo e combinação. Obrigado a todos e até mais.